Educação inovadora. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Educar rapazes e raparigas em separado pode aumentar as hipóteses de sucesso académico. Esta é a visão de alguns professores, que está a voltar a ganhar terreno em vários países, onde o número destas escolas está a aumentar. Esta semana, em Learning World, exploramos esta tendência na Austrália e Suécia e também falámos com Liz Elliott, especialista nos prós e contras deste modelo. Em Nova Gales do Sul, na Austrália, em algumas escolas, raparigas e rapazes estão a ser separados, segundo as autoridades locais, para o seu próprio bem. Acreditam que os estudantes melhoram os resultados em salas de aula diferenciadas e há 40 destas escolas secundárias. Visitámos uma delas para saber o que pensam os jovens. As escolas de educação diferenciada são uma minoria no mundo. Na Austrália, na Nova Gales do Sul, representam 12% dos estabelecimentos do ensino secundário público. A Epping Boys High School, localizada em Sydney, é uma delas. Aqui o modelo de educação baseia-se no facto de que rapazes e raparigas aprendem melhor quando estudam em separado. Esta escola preenche as minhas necessidades. Escolhi muitas atividades, entre elas teatro, música e desporto. Não conheço nenhuma escola melhor. Não parece que haja outra que supra as necessidades masculinas. Um ambiente masculino onde a maioria dos professores são mulheres. Aqui acredita-se que esta é uma forma dos alunos aprenderem a conviver com o outro sexo, mas com as devidas distâncias. Girls often mature. Normalmente as raparigas atingem a maturidade mais cedo, também a nível emocional e académico. Por isso há sempre competição entre ambos e os rapazes podem sentir-se inferiores. Esta competição não é boa para a sua autoestima. Há estudos que revelam que quando os rapazes estão entre raparigas, escolhem disciplinas mais masculinas, como o desporto. Por outro lado, num ambiente masculino, não se sentem pressionados e optam por outras atividades, como a música ou o teatro. Se estivesse a tocar em frente a raparigas, preocupava-me se gostavam ou não. Mas, como um dia vão trabalhar com mulheres, a escola implementou em 2010 um programa especial chamado Boys to Men. O objetivo é preparar os alunos para serem homens responsáveis. Aprendemos coisas sobre assédio sexual e como tratar as mulheres no local de trabalho e, em particular, sobre escolhas erradas que fazemos enquanto homens. Por isso há muitas coisas sobre a mulher no Boys to Men. O programa Boys to Men foi em tempos distinguido pelo Departamento de Educação e Ensino, uma forma de aprovação do modelo educacional diferenciado, mas que mesmo aqui é hoje questionado. Hoje, quando pensamos de facto em sucesso na educação, percebemos é que o mais importante não é quem está sentado ao nosso lado, mas a forma como estamos a ser ensinados. Esta escola secundária aposta numa seleção de mais de uma centena de atividades extracurriculares e, como 59% dos seus estudantes não têm o inglês como língua materna, também são ensinados a respeitar um ambiente multicultural e socialmente diverso. O ensino diferenciado gera debate sobre a eficácia na obtenção de melhores resultados e sobre a divisão dos géneros na educação. Para discutir estes assuntos, convidamos Liz Elliott, professora de Neurociência na Faculdade de Medicina de Chicago. Professora, há diferenças entre o cérebro masculino e o feminino? Os dois sexos aprendem de forma diferente? Não há quaisquer bases que nos levem a separar rapazes e raparigas apenas pelas diferenças nos seus cérebros. E eu também discordo da ideia de que rapazes e raparigas aprendem de forma diferente. Segundo os testes psicológicos que avaliam a forma como as crianças aprendem a ler ou aprendem matemática, os circuitos do cérebro que os rapazes e as raparigas usam são os mesmos.
Sim, sabemos que as raparigas leem melhor, mas o que determina se os rapazes leem tão bem quanto as raparigas é simplesmente o tempo que dedicam à leitura. O mesmo acontece com a matemática. Por isso não há motivos neuro ou psicológicos para separar rapazes e raparigas na educação. Penso que rapazes e raparigas estiveram separados por razões históricas e culturais. Para os pais é mais confortável ter rapazes e raparigas em salas de aula diferentes por causa da atração sexual. Eles acreditam que se distraem uns aos outros. Se há falta de provas científicas, por que é que há tanta informação favorável às escolas diferenciadas? A razão pela qual as pessoas pensam que as escolas diferenciadas são excelentes é porque há boas escolas, mas não por serem diferenciadas. São escolas tradicionais e se uma rapariga quisesse ir para uma grande escola no passado, ela não tinha a opção de ir para uma escola mista. Para estes colégios de rapazes ou raparigas já só entram alunos brilhantes e inteligentes que vêm de famílias privilegiadas. Estas escolas têm muitos recursos, têm muito dinheiro e os professores são excelentes. E por isso, quem sai destas escolas está bem preparado. E isso leva-nos a crer que há algo no ensino diferenciado destas escolas que é benéfico. Quais são as desvantagens do ensino diferenciado? O problema destas escolas é que se cria um ambiente artificial. O mundo não é diferenciado. Precisamos aprender a interagir com todos os tipos de pessoas, de países diferentes, de religiões diferentes e com as pessoas do outro género. Os dados mostram que não há diferença e acreditamos que é mesmo de alguma maneira prejudicial separar rapazes e raparigas. Eles perdem a oportunidade de aprenderem um com o outro. Os rapazes perdem o enriquecimento verbal das raparigas, as raparigas perdem o enriquecimento espacial e físico dos rapazes. E é por causa disso que eles dirigem países e famílias e empresas juntos. Eles precisam de aprender essas habilidades através da interação ao longo do seu desenvolvimento. Thank you, Professor Elliott. Pôr fim à desigualdade entre géneros requer uma ação atempada. Essa é uma das filosofias no ensino pré-escolar na Suécia, onde as crianças aprendem que não há nenhuma diferença entre ele e ela. Como é que os professores põem esta teoria em prática? Vamos descobri-lo. Em Estocolmo, as crianças de um estabelecimento do ensino pré-escolar são encorajadas a pensarem em si como pessoas em primeiro lugar e só depois no género. Queremos que as crianças desenvolvam a autoestima. Isso é muito importante. O intervalo é um espaço neutro, por exemplo, para fazer construções com blocos, brincar com pequenos animais e mesmo bonecas. Para evitar os estereótipos comuns de género, os estudantes não se tratam entre si como rapazes e raparigas, mas como amigos e são encorajados a brincar com bonecas ou às corridas de carros. Há bonecos que não se identificam com género, mas pelas suas emoções. Aqui evita-se usar palavras como ele ou ela. Não há nada de errado com as palavras ela ou ele, mas nós, os adultos que as usamos, estamos cheios de estereótipos antiquados, ligados a velhas tradições e carregamos o fardo de classificar tudo por género. Nós queremos afastar isso. Não queremos mudar as crianças. Elas não precisam de correção. Nós, os adultos, precisamos corrigir o nosso pensamento. A Suécia é a casa natural para uma escola como esta. O país é considerado exemplo na igualdade entre géneros, foi também um dos primeiros a legalizar o casamento homossexual, por isso não é surpreendente que o currículo da escola também encoraje a aceitação de outras formas de vida. Quando se fala de relações familiares, temos livros sobre crianças adotadas, mas também temos os pais de refugiados nestes livros. Temos livros sobre pais negros e brancos, relações mistas, pais solteiros, pais do mesmo sexo, 3 pais e pais divorciados. Temos livros para crianças sobre todas as formas que uma família pode assumir. A escola recebeu críticas daqueles que pensam que a igualdade está a ser levada longe demais, mas os pais das crianças que a frequentam concordam com os métodos. O desenvolvimento das crianças é o mais importante. Aumentam a autoestima, criatividade. Estão a fazer um bom trabalho. O objetivo, como em qualquer escola, é preparar o futuro. Um futuro que estes pais esperam seja mais brilhante e justo. Espero e quero que o meu filho saiba que é igual aos outros, seja rapaz ou rapariga, e que tenha as mesmas oportunidades que os outros.
É tudo por hoje. Diga-nos se é a favor ou contra o ensino diferenciado. Envie-nos a sua opinião através da internet. E antes de terminar, uma palavra sobre a edição, em que abordamos a aprendizagem desde a infância. Alguns dos nossos fãs acreditam que estimular as crianças intelectualmente pode ser útil se for feito de um modo criativo e cuidado. Vemo-nos na próxima semana. Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.